Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma live. Hoje o assunto está extremamente interessante. Vamos falar sobre o assunto que muitos de vocês me perguntaram. Na verdade, a gente vai responder as dúvidas que vocês fizeram hoje pela manhã. Só que disparadamente a dúvida que mais me fizeram foi em relação ao hipotireoidismo, pois eu havia prometido a todos que eu fosse fazer uma live respondendo todas as dúvidas sobre hipotireoidismo, que é um assunto extremamente delicado. Tem muitos mitos em relação a esse assunto e cá estamos nós para desmistificar todos os mitos, para vocês terem uma saúde tireoidiana muito boa. Então sejam bem-vindos, pessoal, vai entrando e tem as perguntas de vocês aqui. Foram muitas perguntas, mas muitas mesmo. Eu acredito que muitas estão relacionadas à tireoide, então por isso a gente vai começar falando sobre a tireoide. Façam as perguntas de vocês. Se eu não responder sua pergunta, é porque eu já respondi a sua dúvida, tá? Ela tá aqui presente. Bom, vamos lá. Essa pergunta aqui é legal. É uma das perguntas que mais me fizeram no post sobre hipotireoidismo, né? Se realmente o hipotireoidismo tem cura. O pessoal vai entrando, boa noite, queridíssimos. Débora, parabéns, vida nova. Cláudia Damasceno, boa noite. Rosângela, Camila, sejam bem-vindos, boa noite. Pessoal, esperar o pessoal entrar. Eliane, aí Eliane, vamos tirar as dúvidas hoje? Bom, recebi muitas dúvidas sobre hipotireoidismo, então repito, para você que fez a pergunta e eu não respondi, é porque ela já vai estar na live. Eu preparei para falar tudo sobre hipotireoidismo. Se realmente eu não respondi sua dúvida, aí você pergunta aqui que eu vou estar respondendo. Magda de Uberaba, Minas Gerais. Muito bacana, conheço muita gente de Uberaba, pacientes de Uberaba. Tem a clínica... qual é o nome? Família Calil, dentistas, pacientes queridos. Aí, Nath de Santos, Débora, pessoal do Brasil inteiro, não é? Do mundo inteiro, né? Muita gente de fora do Brasil estava reclamando por causa do horário, né? Infelizmente, é o melhor horário que a gente tem aqui no Brasil, mas para você que está assistindo fora do Brasil, vai ficar gravada por 24 horas, que é o tempo suficiente para você ver e rever essa live, que vai ter tudo que vocês precisam saber sobre hipotireoidismo e tudo em relação à tireoide. Então, vocês que estão entrando agora, clica na setinha aqui embaixo, compartilha essa live com seus amigos, familiares, manda todo mundo entrar, vamos falar, vamos responder as dúvidas e vamos falar sobre muita coisa. Não vamos falar sobre tireoide, eu vou estar falando sobre tireoide, mas ao mesmo tempo vou estar falando sobre vários outros assuntos que são muito importantes, né? E vamos falar sobre um assunto delicado, de cura, né? Hoje em dia, infelizmente, na medicina não se acredita em cura, né? E eu vou provar para vocês que sim é possível curar um hipotireoidismo, que a gente vê isso na clínica. Claro, dependendo do caso e da causa do problema, a gente consegue atingir isso. Rejane, Fátima, boa noite. Keila, boa noite. Meu filho tá com 20 anos. Vamos falar sobre isso. Povo São José do Rio Preto, todo tá aqui. Vamos falar do cortisol, que tem tudo a ver com o hipotireoidismo. Lara, aí, povo da Itália tá aqui conosco. É 1h30 aí, né? 1h30 da madrugada da Itália, o povo tá aqui todo conectado. Sejam bem-vindos. Queda de cabelo, vamos falar também. Muito boa essa pergunta, Dani. Tireoide é hereditário? Será que é hereditário? Vamos entender o que é hereditário? Vamos falar disso também hoje. Está programado aqui para ser falado. Eu vou falar sobre tireoide de um jeito hoje que vocês talvez nunca tenham ouvido falar antes. Vai ser bem impactante. Eu vou mostrar o caminho inteiro da cura e vocês vão entender como isso funciona. Boa noite, boa noite. Alô. Obrigado pelo carinho. Bom, boa noite, pessoal, povo do Rio. Que bom, tô feliz ver o pessoal melhorar. É muito bom ver o pessoal melhorar, né? Às vezes são dicas básicas que a gente compartilha aqui que faz toda a diferença na vida das pessoas, na saúde das pessoas, né? Não só na saúde, como no dia a dia das pessoas. Porque se você aplica o que eu falo aqui para sua saúde, consequentemente, tudo na sua vida vai mudar. Suas finanças, seu lado profissional, seus relacionamentos. Gisele, boa noite. Aí, Simone, boa noite especial para você. Simone estava hoje na clínica e a gente falou sobre o hipotireoidismo. Vamos compartilhar com o pessoal? Seja bem-vindo. B12, vamos falar sobre vitamina B12, que tem tudo a ver. Bom, vamos começar a falar? E aí, o que vocês acreditam? Para vocês, hipotireoidismo tem cura ou não tem cura? Povo de Porto Alegre, sejam bem-vindos. Bom,
quando eu falo a palavra cura, né, eu já falei isso aqui anteriormente, o que é cura? Né? Vamos entender o que é cura, antes de falar se é possível ou se é impossível. Curar algo é quando você repõe saúde. Você pode jogar no dicionário, agora, pessoal que está entrando, bem-vindos. Hashimoto, vamos falar muito de Hashimoto hoje. Clica na setinha aqui da live, compartilha a live para aquelas pessoas que têm problema de tireoide, principalmente mulheres. Compartilha com todas as mulheres do seu Instagram aqui para elas ouvirem isso. Porque às vezes essa mulher tem hipotireoidismo e ela não está sabendo. Ó, já batemos 290 pessoas ao vivo. Compartilha, chama o pessoal. Vamos lá, vamos começar então. Bom, cura. Quando eu falo de cura e você procura no dicionário o que é cura, cura é quando você recupera a saúde. Quando eu restauro saúde no organismo, eu passo a falar de cura. Aí você me pergunta assim, mas eu sei, por que os médicos hoje falam que cura é impossível? Câncer não tem cura, que hipotireoidismo não tem cura, que pressão alta não tem cura, que diabetes não tem cura. Por que se fala isso, né? Eu tenho certeza que você já passou no médico, ele falou pra você que você vai ter que usar um remédio pro resto da sua vida, né? Então, por que se fala não existe cura? Porque na metodologia que é ensinada a medicina hoje, nas faculdades médicas, realmente é um processo que não existe cura. Por quê? Porque na faculdade médica a gente vê que não é ensinado a saúde, é ensinado a doença. Então quando você vai no médico hoje, infelizmente, né, eu falo infelizmente sempre porque infelizmente meus pais já passaram por essa condição, meus familiares já passaram por essa condição e eu quando mais novo passei por essa condição. Eu me vi na obrigação de mudar isso e trazer isso para as pessoas que estão interessadas em realmente viver a cura. Então quando eu estou sendo criado num sistema que só se fala em doença, eu tenho que encaixar os sintomas do paciente que me procura no nome de uma doença, e a partir desse nome eu peço exames e uso um remédio ou faço uma cirurgia, realmente é muito impossível você falar de cura. Não existe cura quando você só tenta taxar as pessoas como doença. Realmente não existe cura. Agora, quando eu começo a falar em saúde, o assunto é diferente. Porque eu falei, cura é recuperar saúde. Só que o médico hoje em dia ele não é ensinado a trabalhar com saúde, ele é ensinado a trabalhar com doença. E realmente isso impossibilita você curar da sua doença e você vai ter que ser refém de remédio pro resto da sua vida. E por aí vai, você vai ser taxado de um nome de uma doença. E isso não procede. E é isso que a gente vai provar na live hoje. Espero que vocês acompanhem até o final e chamem seus familiares para assistir. Clica na seta e chama. Bom, então agora eu entendi, né? Cura é restabelecer saúde. Mas o que é saúde, né? Saúde não é só não ficar doente. Saúde é você ter um ambiente, um mecanismo, uma máquina, uma maquinaria dentro do seu corpo, trabalhando de uma forma eficiente, otimizada. Isso é ter saúde. Aí muitos, como a Dani falou aqui nos comentários mais cedo, hipotireoidismo é hereditário? Vamos começar respondendo essa pergunta através desse questionamento. Bom, hoje você pode falar para mim que, Hussein, mas eu tenho o hipotireoidismo na família, isso é hereditário. Minha mãe me passou esse código genético. Mas hoje, graças a Deus, na medicina moderna e atualizada, a gente sabe que você não é mais refém da sua genética. Não é porque seu pai tem um problema, ou sua mãe tem uma doença, ou sua avó teve, é que você vai ter. Né? O Criador é tão justo, o Criador desse universo, ele é tão justo que ele pôs a condição de adoecer ou não na sua mão. Olha que incrível isso. Quando você começa a entender isso, tudo começa a mudar. O jeito de olhar para a medicina começa a mudar? Sim, certo? Então, o que começa a acontecer? Você não é refém da genética, porque hoje a gente sabe que existe a genética, que está no seu DNA, que são proteínas que codificam informações em relação ao seu corpo. Só que hoje na medicina a gente sabe que existe algo chamado epigenética, que alguém já falou aí, o Anderson. O que é epigenética? É o que eu faço, é como funciona meu comportamento que vai dizer como vai se expressar esse código genético. Então, há poucos anos atrás acreditava-se que o DNA é a coisa mais importante da célula. E hoje a gente sabe que não é mais. Uau, né? Eu sei que muitos de vocês ainda acreditam que o DNA é tudo, que tudo tá lá, que tudo depende daquilo. E hoje na medicina moderna, na ciência moderna, a gente sabe que não é. Mas meu médico fala que tudo é genético. Então, ele está ainda trabalhando na ciência antiga. Hoje na medicina moderna, a gente sabe que não é assim mais. O DNA, ele é só um filamento proteico que vai dizer se você vai ter aquela característica que você herdou do seu pai ou não. Mas o que vai dizer se esse gene que está ali no DNA quietinho vai se expressar ou não? É o que você faz. É o seu comportamento, que a gente chama na medicina hoje de epigenética.
Então, o que depende desse meu comportamento? Esse comportamento depende do que eu como, depende da minha rotina, se tem atividade física ou não, depende se eu sou sedentário ou não, depende se eu sou tabagista ou não, depende se meu sono é bom ou não, depende se a minha mentalidade é boa ou não, depende das pessoas que estão ao meu redor, se elas são tóxicas ou não, depende do meu sentimento, se eu me sinto confiável ou não, se eu tenho autoestima ou não. Olha que fantástico! Então, você não é refém da sua genética. Então, vamos começar essa live quebrando um paradigma na medicina que é você não é refém da sua genética. Quando o seu médico chega para você e fala esse problema é genético, é tecla SAP, clicando tecla SAP, traduzindo o que ele quis dizer, eu não sei a causa. Eu não sei de onde está vindo a causa. E é muito comum a gente ver isso. Por quê? Porque o que a gente falou no começo da live, hoje o sistema de ensino médico é baseado, te ensina a você ter o quê? A trabalhar com doença e não com saúde. Então realmente para ele é impossível identificar a causa. Então é muito mais fácil falar para você que isso é genética. E você não é refém da sua genética. Legal, eu entendi isso assim. Então beleza. Então, como eu faço para ter saúde? Como eu faço para trabalhar a saúde é o que a gente vai falar nessa live. Mas como a pergunta aqui está em relação a hipotireoidismo, vamos entender primeiro o que é hipotireoidismo. Você pode estar assistindo aqui e falando, Rossi, mas eu não tenho problema da tireoide. Então, vamos prestar atenção, porque você tem que entender que o problema não está só na tireoide. Então, vamos romper mais uma crença na medicina? Vamos romper? Então, vamos lá. Uma crença que eu quero romper agora logo com vocês com a medicina. Todos os hormônios são interligados. Então não tem como eu olhar só para a tireoide sem olhar para o seu ovário, sem olhar para o seu testículo, sem olhar para a sua adrenal, sem olhar para o seu pâncreas. Como assim, Rossi? O que isso quer dizer? Todos os seus hormônios trabalham juntos. Pensa comigo, imagina comigo. Imagina uma engrenagem. Imagina uma engrenagem de uma fábrica. Tem vários pneuzinhos rodando junto. Quando um trava na engrenagem, o que acontece? Todos travam. E é exatamente que funciona assim os hormônios no seu corpo. E o que a gente vê na medicina hoje? Se você está com problema com tireoide, você vai no endocrinologista. Agora, se você está com problema nos seus hormônios sexuais, você vai no ginecologista. Se você está com problema de obesidade no pâncreas, você vai no nutrólogo. E isso dispersa a medicina. Realmente fica muito difícil você tratar o paciente. Quantos de vocês aí que estão me escutando, que tem hipotireoidismo, tomam remédio para tireoide e tem sintomas aí? Põe joinha aí, põe joinha. Tá um pouco atrasado, mas vai aparecer um monte de joinha. Põe joinha, você que tá assistindo, tem problema na tireoide, usa hormônio tireoidiano e ainda tem sintomas da tireoide. E quais são os sintomas da tireoide? Não se preocupe, eu vou falar quais são os sintomas da tireoide. Queda de cabelo, constipação, pele seca, né? Pele seca, você vê que a pessoa tem pele seca, frio nas extremidades, aquela pessoa que tem que usar meia, porque o pé dela é gelado, ou aquele mão de morto, né? Ou você pode ter um cansaço matinal, você acorda de manhã, você está muito indisposto, você não consegue fazer suas atividades diárias de manhã. Perda de memória é muito comum. Sabe quando você vai falar uma palavra, você fala, tá na ponta da língua e você não consegue falar? Depressão, isso é algo fatal. Quantas pessoas que têm hipotireoidismo diagnosticadas com depressão? O que o paciente faz? Chega para o médico e fala assim, ai doutor, eu tô sem vontade de levantar cedo e ir pra academia, fazer meu trabalho, não tenho vontade. E o que o médico já fala? Ele vai te rotular numa doença, como a gente falou. Então ele vai falar, então você tem depressão, você vai tomar esse antidepressivo. E pumba, acabou. Ladeira abaixo. Porque quando você começa a usar os medicamentos antidepressivos, eles pioram o seu hipotireoidismo. Então você que tomou um remédio antidepressivo e começou a piorar o quadro, pode ter certeza que o problema não é esse. O problema está na sua tireoide, provavelmente. Porque os medicamentos antidepressivos, como a fluoxetina, eles têm uma substância chamada flúor, que eu vou falar muito na live hoje. E flúor é tóxica demais para sua tireoide. Dentistas que me desculpem, vocês vão ter que romper essa crença de que flúor é bom para cárie, flúor previne cárie. Isso é falácia. Hoje a gente tem estudos atualizados, recentes, alertando ao perigo do flúor, presentes nas pastas de dente principalmente, lâmpadas fluorescentes, medicamentos como estatinas, fluoxetinas, tudo isso leva a problema, tá? Eu vou falar sobre flúor ainda. Infertilidade é um sintoma muito comum no hipotireoidismo, muito comum. E um outro sintoma muito comum, prestem atenção no que eu vou falar agora. Mulheres e homens que têm hipotireoidismo têm colesterol aumentado. Se seu colesterol aumentado, se você tem
um colesterol aumentado, eu sugiro que você pesquise a sua tireoide. Então, se você tem colesterol aumentado e tem problema de intestino, memória fraca, cabelo fraco, inchaço, depressão, pele seca, fadiga matinal, é porque você tem um hipotireoidismo. Aí você vira e fala pra mim, mas eu sei, meu médico pediu o TSH e tá normal. E aí que tá a catástrofe feita. Porque se você vai tratar o paciente com sintomas de hipotireoidismo só pelo TSH, a chance de erro é grave, muito grave. Quantas mulheres aí que estão me ouvindo que são tratadas dessa forma? E se você conhece outra mulher que também tem esse problema, clica na setinha aí, muita gente entrou nova, clica na seta, compartilha essa live e chama essas mulheres aqui para escutar, porque eu vou passar para vocês a solução eficiente para você acabar de vez com esse problema tireoidiano e com todos esses sintomas que acabam com você. É muito extenso, então prestem atenção. Então a gente entendeu os sintomas agora. Como é que eu trato isso? Não adianta nada você usar um hormônio para tratar os sintomas. Você pode até melhorar o sintoma. Mas aí eu te pergunto, você tratou a causa? Se você não tratou a causa do problema, você tem que concordar comigo que você não curou, você não está salvo, você não está livre disso daí. Porque se a causa do problema está ali presente, você pode até mascarar o sintoma, mas o problema vai vir consequente, aí você vai ter que aumentar a dose e só vai piorando, até que você não aguente mais e os sintomas consumam a sua vida, certo? Então, quais são as causas de hipotireoidismo? Vamos citar umas causas mais comuns aqui. Mulheres que usam anticoncepcional. Fato. Anticoncepcional é um medicamento que vai fazer o quê? Ele vai diminuir um hormônio dentro do seu organismo chamado progesterona. Essa progesterona ela é muito importante para a sua tireoide. Porque como é que funciona a tireoide? Vamos explicar para vocês rapidamente como funciona a tireoide. Porque talvez o endocrinologista, às vezes ele não sabe, porque não ensinaram isso, ou sabe e não sabe lidar com isso. Bom, vocês precisam entender, presta atenção. Sua tireoide, ela produz duas substâncias. Vocês conhecem? O T4 e o T3. As perguntas que estão me fazendo aqui, eu não estou respondendo por quê? Porque eu estou falando. Se eu não responder até o final de terminar de falar aqui, aí você faz a pergunta e a gente responde, tá? A sua tireoide ela faz duas substâncias, T4 e T3, certo? Só que você tem que entender que T4 não é um hormônio, ele é um pró-hormônio. A gente chama ele na medicina de pró-hormônio. Por quê? Porque não tem receptor nas células do seu corpo, se você não sabe, todas as células do seu corpo têm receptor para todos os hormônios, tá? Não existe receptor para T4 entrar. O que tem que acontecer? Esse T4 ele tem que virar T3, que é o hormônio ativo da tireoide. E tem uma enzima que faz isso daí. A dehidrogenase 1, 2, 3, 4 e 5. São 5 tipos. E essas enzimas, elas dependem de alguns fatores para ela funcionar. Olha que magnífico. Então, o que depende essa tireoide, essa enzima para funcionar? Essa enzima, ela funciona só quando tem quantidade necessária de progesterona. Se esse hormônio sexual, progesterona, não está presente ali, T4 não vira T3. Então calma aí, você está querendo dizer que o hormônio que é produzido no meu ovário influencia na minha tireoide? Sim! Sim! E qual que é o problema na medicina hoje? Você está com problema na tireoide só que a origem do seu problema é ginecológico. Aí o endócrino fala assim, agora não é comigo, vai no ginecologista. Quantos de vocês não passaram por isso já, né? Aí você vai no ginecologista, não, o problema não é comigo, vai no endocrinologista. E fica aquela guerra, um manda remédio daqui, outro manda remédio daqui. E ninguém trata a causa do problema, porque não é minha especialidade. E o que pra mim, eu, Hussein, particularmente, eu, com meu estudo, minha experiência, minha prática, o que tá acabando com a medicina hoje é a fragmentação da medicina. Não tô falando que não tem que ter especialidades, mas a fragmentação da medicina hoje acabou com a medicina, porque o médico da tireoide não quer saber do ovário, já encaminha na hora, não quero, não é comigo, vai lá, e fica isso. Se um médico não sabe sobre o corpo inteiro, é impossível você curar. Por isso que o médico te fala que é impossível curar, porque ele não sabe como funciona o corpo inteiro, né? Os médicos acabam se especializando tanto, e veja bem, eu tô falando isso porque eu sou médico, eu não sou um coach aqui, tô falando, eu sou médico, cursei um curso de medicina, me especializei em nutrologia, medicina do esporte, medicina integrativa, fora o meu conhecimento na parte de neurociência que também, então não é um coach falando. Infelizmente essa fragmentação na medicina tá acabando com a medicina, porque quanto mais ele se especializa, parece que ele começa a esquecer o resto do corpo. Né? Vocês têm que concordar comigo. Vocês que vão no médico sabem disso.
né? Então, primeira causa anticoncepcional. Se você é mulher e usa anticoncepcional, você está fardada a ter um hipotireoidismo. Ponto final. Então, como eu curo o meu hipotireoidismo nesse caso? Tira o anticoncepcional. Aí a pergunta que eu te faço é, por que você usa anticoncepcional? Aí muitas mulheres falam, eu tenho síndrome do ovário policístico. Ótimo. Anticoncepcional não cura síndrome do ovário policístico. Eu fiz um post sobre síndrome do ovário policístico. Você tem que fazer jejum e low carb e desintoxicar de metais pesados. Mas médico não fala de metais pesados. Então tudo bem. Eu uso porque eu tenho endometriose. Já falei de endometriose. Anticoncepcional não trata endometriose. Ele pode melhorar o sintoma, mas ele não cura a endometriose. Já fiz uma live de 1h30 que está no YouTube sobre endometriose. Então, seja qual for o problema, o anticoncepcional ele não cura a doença que você está trabalhando. Certo? Então, primeira causa é o uso de anticoncepcional. Segunda causa, e prestem bem atenção, uso de adoçantes artificiais. Por que, Hussein, adoçantes artificiais? Os adoçantes artificiais, como aspartame, sucralose, sacarose, eles têm uma substância chamada o quê? Cloro. Isso, cloro. Vamos lá, vamos recapitular quando a gente estava na escola, na aula de química. Vocês lembram a penúltima tabela, a última fileira da tabela periódica? Lembram o que tinha lá? Tinha os halógenos. Os halógenos que são bromo, cloro, flúor e iodo. E a gente sabe que sua tireoide, a produção hormonal, os hormônios tireoidianos, eles precisam de iodo. Né? Olha, qual é o nome do T3? Triiodotironina. São 3 moléculas de iodo. Então, se você não tem iodo, você não consegue fazer o hormônio. E quando o cloro e o flúor e o bromo, eles têm mais afinidade que o iodo. Então, se você consome muito cloro, seja ele nas piscinas de cloro, ano passado, retrasado, eu tive uma paciente que ela tinha um hipotireoidismo, procuramos muito a causa, até eu descobri que ela trabalhava num ginásio, ela era professora de natação. E fomos fazer uma amostra da piscina, da água da piscina, e realmente tinha cloro. E ela se intoxicava todo dia. Olha que fantástico, né? E o adoçante também tem cloro. Então você tem que excluir tudo que tem os halógenos. Quais são? Anota aí. Os adoçantes artificiais, que a gente falou. Segundo, a gente tem problema com flúor, pastas de dentes com flúor é um veneno, ponto final. Dentistas que me desculpem. Prevenir, Kari, para mim é você melhorar a sua alimentação, é você de excluir os açúcares refinados da dieta. Isso é prevenção. Hoje tem isso. Se vocês, deixa eu comentar, fazer um adendo rápido aqui. Vocês sabiam que Hitler usava flúor na água para emburrecer os judeus? Isso tem estudo comprovado, é só jogar no Google que você vai achar. Hitler usava flúor para emburrecer o povo, para eles ficarem obedientes. Grandes empresas, a gente sabe hoje em dia, o chuveiro tem cloro também, você pode pôr o filtro, né? Muita exposição ao cloro, né? Se você fica muito tempo debaixo do chuveiro, tá? Era muito usado o flúor nas empresas para, como a gente fala, deixar as pessoas mais dóceis, né? Isso é fato, tem muitos vídeos no YouTube até falando sobre flúor, tá bom? Então assim, eu te aconselho a não usar creme dental com flúor. Se seu dentista não concordar, eu acho que precisa estudar. Isso atualizar. Né? Eu falei hoje dos canais dentários, que é uma das causas de hipotireoidismo, anota aí. Se você fez um canal dentário no meridiano que passa a tireoide, realmente você está sujeito. Uma das causas do seu hipotireoidismo é o canal dentário que você fez. Simples, é um assunto muito extenso, tá? Posso falar mais pra frente se der tempo. Outro problema muito comum, outra causa muito comum, então, a gente falou dos halógenos, o cloro que tem no adoçante, no chuveiro quente, aquelas mulheres que tomam chuveiro quente, ficam horas ali debaixo do chuveiro, aquele vapor ali tem cloro, te intoxica e você inala ele. Piscina com cloro, tá? Bromo, onde tem o bromo? No pão, aquele pão macio que você come, que tem um cheirinho gostoso, ele tem uma substância chamada brometo. Esse brometo vai atrapalhar a sua tireoide também, tá certo? Outra causa, vamos lá, tem que passar rápido isso aí. Outra causa importante, mulheres que usam omeprazol. Porque quando você usa omeprazol, você diminui a acidez do seu estômago e, consequentemente, você diminui a absorção de um aminoácido muito importante chamado tirosina. Para que é tirosina, Hussein? Qual o nome do hormônio tirosina? Triiodotironina. Tirosina, ela faz parte
da estrutura do seu hormônio tireoidiano. Então você não tem absorção de tirosina, não tem absorção de zinco, selênio, porque a enzima que faz a conversão de T4 em T3, ela precisa de selênio, zinco, iodo, né? Iodo é muito importante, e ferro. Mulheres com ferritina abaixo de 30, você tem um problema sério com ferro. Lógico, você tem que investigar a causa, é um fluxo menstrual aumentado, é uma hemorragia, é uma má absorção. Investiga a causa, só que você tem que repor esse ferro rápido, senão você vai ficar cansada, com anemia, com hipotireoidismo. Então outra causa é deficiência de ferro. Procura por que está diminuindo esse ferro. É um parasita muito comum, né? Parasitas que consomem o ferro. Outra causa muito comum, né? Você pode ver que tem muitos pacientes que têm diabetes e têm hipotireoidismo. Sim, porque quando a insulina está muito alta, que é o hormônio estimulado quando você come muito carboidrato não só açúcar, pão é carboidrato, arroz é carboidrato, massa é carboidrato, bolacha, carboidrato, aquela biscoito, tudo isso é carboidrato, farinha é carboidrato. O excesso desse carboidrato ele vai atrapalhar a sua tireoide por excesso de insulina. Uma das causas. Uma causa muito comum agora, respondendo a uma pergunta que muitos me perguntaram. Batemos 500 de pessoas ao vivo, que bacana. Vocês são demais. Compartilha aqui, ó, clica na setinha, tá bom? Se você tá gostando da live, clica na setinha, compartilha, chama suas amigas, principalmente a mulher que tem problema com tireoide, e os seus parentes também, que no final dessa live eu vou falar muita informação impactante, independente se você tem hipotireoidismo ou não, tá? Outra causa muito comum, agora vocês que me perguntaram sobre tireoidite de Hashimoto, né? Quem aí tem tireoidite de Hashimoto? Põe um joinha aí para eu saber. Muita gente, recebi muita dúvida sobre Hashimoto, muita. Vamos entender o que é Hashimoto. Qual é o nome da doença? Tireoidite de Hashimoto. Vocês que me acompanham há mais tempo sabem que tudo que termina com it é o quê? É um processo inflamatório, certo? Então sua tireoide está inflamada, certo? E onde começa o processo inflamatório? Eu já falei aqui antes, não cabe eu falar aqui, eu explico em outra live. Todo o processo inflamatório vem do seu sistema imunológico, certo? Porque inflamação é um processo mediado por seu sistema imunológico. E onde está seu sistema imunológico? Onde está seu sistema imunológico? Você não sabe. Pergunta para o seu médico. 80% do seu sistema imunológico, seu sistema de defesa, está onde? Está no seu intestino. Isso. Seu intestino. Então calma aí. Se a tireoidite de Hashimoto tem a ver com o intestino, tem a ver com a imunidade, então isso tem a ver com o que eu como também? Sim. Se você tem gases, constipação, diarreia, seja qual for o seu problema, você está sujeita a um problema autoimune, que é a tireoidite de Hashimoto. Todas as doenças autoimunes começam no seu intestino, todas. Então depende do que você come. O que fermenta muito? Vamos lá. O que fermenta muito? Grãos não deixados de molho por causa de uma toxina fúngica presente no grão, porque hoje em dia os grãos oleaginosos são armazenados onde? Em ambientes quentes e úmidos. Quem gosta de ambiente quente e úmido? Fungos, isso! E fungos produzem aflatoxinas e saponinas que são tóxicas e você acaba tendo problema com gases. Qual outra coisa que dá? Feijão, isso aí, feijão. Pão, por que o pão dá gases? Por causa do glúten. A gliadina do glúten, ela não é digerível, ela vai dar gases, certo? Leite também, muita gente desenvolve gases com leite, porque tem uma proteína no leite chamada caseína e lactoglobulina que muitos de vocês não conseguem digerir, isso fermenta. Pô, Rosilene, outra e o mais principal, o açúcar. Porque o açúcar, ele acaba sendo derivado do álcool. E álcool fermenta, né? O açúcar, quando fermentado, né? Ele vira uma família do álcool. E isso fermenta no seu corpo, né? Então, alimentos que fermentam. Glúten, laticínios, açúcar, adoçante. Tudo isso, né? É um problema sério, tá bom? Você vai ter que ver seu intestino. E outra coisa também que eu não posso passar despercebido, porque muita gente fala, mas eu como bem já, meu problema autoimune não é de comida. Tá bom, pode ser, eu concordo com você. Pode ser que você come tudo direitinho, seu intestino funcione muito bem, mas você está com problema de tireoide. O que pode estar relacionado a esse problema ao quê? Abaixo de vitamina D. Vitamina D em doenças autoimunes abaixo de 60, você está sujeito a desenvolver sintomas, ponto final. Mas não é isso que eu queria falar. O que eu queria falar é o seu problema
que influencia a sua imunidade? Quem lembra aqui é uma frase muito importante que eu falei, para você que não ouviu, fixe isso na sua cabeça. Eu não sei se um outro médico vai falar que eu tô te falando agora, mas você precisa fixar, isso é científico. Todo conflito emocional gera o quê? Todo conflito emocional gera depressão do seu sistema imunológico. Lembra quando você ficou estressado e apareceu uma herpes no seu lábio? Lembra quando você ficou estressado e apareceu um herpes zoster, que ficou aquela mancha dolorida no seu corpo? Ou lembra quando você ficou estressado e você desenvolveu uma gastrite funcional? Gastrite nervosa? Ou lembra quando você ficou estressado e teve candidíase? É isso que eu tô falando. Todo conflito emocional gera uma depressão do sistema imunológico. Guarda isso pra você. Você que tem autoimunidade, você tem que cuidar do seu emocional. Porque senão você vai parar na mão de um médico que vai te prescrever corticoide, que é um veneno. Corticoide é um veneno. Corticoide é uma substância que deprime seu sistema imunológico. Então olha que paradoxal. E por isso que as pessoas estão adoecendo. Porque a pessoa ela tem um problema de imunidade. E o que o médico vai lá e faz? Ele te dá um corticoide. Ele diminui mais seu sistema imunológico. Você fala, mas meu sintoma melhorou. Mas a causa do problema está pegando fogo dentro de você. E você pode esperar outro problema mais grave que vai acontecer. Longe de vocês, claro. Uso de antibiótico, já falei. Um veneno. Principal causa de infecção de repetição, você que já teve reinfecção de repetição, seja ela qual for, amidalite, cistite, qual for. Primeira causa é o quê? Uso de antibiótico. Então, isso é um problema sério. Então, autoimune ficou claro? Falamos de Hashimoto, né? Tireoidite Hashimoto começa no intestino. Então, se a causa do seu hipotireoidismo é Hashimoto, vai tratar seu sistema imunológico e ponto final. Certo? Outro problema muito comum, que é um causador de hipotireoidismo e formação de nódulos e cistos na tireoide. Então você que tem problema, eu já falei do fluoxetina. A fluoxetina é um veneno para quem tem problema tireoidiano e para o seu organismo como um todo. A fluoxetina tem uma substância chamada flúor. Flúor vai tomar o lugar do iodo no seu corpo, vai atingir sua tireoide, sua mama, seu útero, seu ovário e seu cérebro. Certo? Então não te aconselho a usar fluoxetina, tá? Eu já fiz uma live sobre depressão. Falei 1 hora sobre depressão. Então, tá explicado, a gente pode falar isso mais pra frente, tá? Hidrocortisona não é a mesma coisa, tá? Hidrocortisona depende da dose, tá bom? Tá certo, tá bom. Bom, outra causa muito importante, e pra mim é a mais comum hoje em dia, e mulheres, vocês vão ter que concordar comigo. Estresse. Estresse é a causa número 1 de hipotireoidismo. Mas estresse sim, por quê? Por quê? Me explica cientificamente como. Legal, vamos lá. Preste atenção, isso é importante, tá bom? Isso é muito importante. Homem também se beneficia do que eu vou falar agora. Quando você estressa, você aumenta o hormônio chamado cortisol, certo? Certo. Cortisol, né? Você estressa, seu corpo estimula seu sistema nervoso simpático, adrenalina, noradrenalina, consequentemente você acaba estimulando o hormônio produzido na sua glândula adrenal, suradrenal, chamado cortisol. Legal. Vou falar de nódulos. E quando o cortisol sobe, lembra o que a gente falou na última live? Seu corpo, o hormônio ele não anda sozinho no corpo, ele precisa de um carreador. Só que o hormônio cortisol, o carreador dele é o mesmo carreador de hormônio chamado progesterona. Então calma aí, você está falando que o estresse influencia meus hormônios sexuais? Sim. Você pode ver mulher que é muito estressada, que tem muita cobrança para engravidar, não engravida. Porque ela fica estressada, aumenta o hormônio chamado cortisol, e esse cortisol vai diminuir a progesterona. E progesterona é o hormônio da procriação, progestária, vem da palavra progestária. Então, quando você estressa muito, mulher, você diminui o cortisol, progesterona, e você começa a desenvolver problemas relacionados à baixa de progesterona. Olha que mágico. E se eu tenho problema com baixa de progesterona, o que acontece? T4 não vira T3. Então você pode ter o TSH normal, T4 normal, e continua com sintomas. Olha que fantástico. Né? E quem aí já passou e o médico já falou disso? Se você já passou, parabéns. Abraça esse médico e agarra e não sai de lá mais. Infelizmente, pouco se associa aos hormônios do seu organismo. Isso é grave. Isso é grave demais.
Aí você me pergunta assim, tá bom, Sam, entendi que o problema do cortisol alto me dá o problema de tireoide. Como eu resolvo isso? Simples! Eu te pergunto, qual é a causa do seu estresse? Aí que tá. A pessoa, ela começa a ter problemas, conflitos emocionais, ela recorre a medicamentos. Eu não consigo enxergar uma lógica. Como um remédio, um fármaco, uma droga, vai curar um problema psicológico, mental, comportamental. Isso não entra na minha cabeça. Se seu problema é de origem de um fato que aconteceu na sua vida, vai lá e se resolve com o fato. Eu já ensinei isso como faz. Só que a gente tem aquela cultura de vitimismo. Mas fizeram comigo. Aconteceu comigo. É comigo, sempre comigo. Nada dá certo comigo. Olha a vitimização. Isso estimula o quê? O ego. A pessoa é egoísta. Ela acha que sempre é com ela. Só tem ela no mundo. É ela. Ela é culpa. Ela é tadinha. E isso é problema sério, pessoal. Eu tô falando isso por amor a vocês. Não tô querendo ser crítico nem nada. É por amor. A gente tem que parar de trabalhar o nosso ego o tempo inteiro. Em vez de ficar culpando os outros, faz o que depende de você. Eu vejo muitas pessoas culpando outras pessoas por problemas da sua vida. E eu paro para perguntar, mas o que você faz a sua parte para mudar isso? O que você faz para mudar isso? E a pessoa não consegue me responder. Olha que incrível, você que está nesse quadro, que fica culpando os outros, fizeram comigo e sempre acontece comigo. Eu te pergunto, o que você tem feito para mudar isso? Você tem feito a sua parte? Você tem feito a sua parte de se alimentar bem, se amar, amar o próximo, perdoar, tolerar, meditar, orar, rezar? Ah, não, sem isso daí não, eu não tenho tempo, meu dia é corrido. Não tem tempo para sua saúde. Não tem tempo para se amar, porque, meu amigo, se você não tem tempo para se amar, o mundo não vai te amar. Você tem que começar a se amar. Esse é o mínimo que você pode fazer. Então, antes de você recorrer a remédio para curar ou então, mascarar um sintoma de um conflito emocional seu, reflete se você está fazendo a sua parte ou não. Isso é muito importante. E hoje, quando a gente fala em mecânica quântica, física quântica, essa parte psicossomática, a gente associa isso à tireoide. O que tem a ver a tireoide com isso? Tireoide, geralmente, ela vibra numa frequência de 60 MHz. Agora, não consigo explicar. Para quem não sabe, não acompanhou quando eu falei sobre mecânica quântica, física quântica, sobre onda, frequência. Isso é física, isso é científico, não é nada falácia. Quem acha que isso é falácia é porque não estudou, tá lá perdendo tempo assistindo novelinha, vai estudar. Mas para quem tem noção mais ou menos que você tudo vibra, você é uma frequência. A sua tireoide ela vibra numa frequência de 60 MHz. Então quando você entra numa frequência, um sentimento de menos 60 MHz, a sua tireoide vai vibrar numa frequência menor. Consequentemente vai acontecer o quê? Hipotireoidismo. E quando que minha frequência diminui? Você deve estar se perguntando, mas como essa frequência diminui? Quando você vibra na frequência do ódio, quando você vibra na frequência da não aceitação, quando você vibra na frequência de julgar. Mas o principal problema tireoidiano, psicossomático é engolir sapo. Engolir sapo e não saber falar não ou falar o que não deve. Esses três. Repara na sua vida, você que tem hipotireoidismo, se isso se encaixa em você ou não. Se sim, eu sugiro que você comece por aqui, antes de fazer o que eu vou falar, que precisa ser feito. Certo? Reflita. Você fala não para o que não te pertence? Você fala não para aquela comida que não é hora de comer? Você fala não para aquele happy hour que vai te colocar para trás, que não vai fazer você ser quem você quer ser? Você fala não para aquele amigo tóxico, para aquele parente tóxico serpente que quer sempre te trazer para o sofá de comodismo dele? Você fala não para aquele lugar que você sabe que é errado frequentar? Você fala não para aquele relacionamento repreensivo que te prende de viver o seu sonho? Você fala não. Então esse é o primeiro passo que você precisa fazer, tá? Depois você vai ver que tudo vai passar a mudar, certo? Tá bom, Hussein. Entendi que é sintoma, entendi que tem cura, tem que trabalhar a saúde, entendi quais são as causas, mas me fala uma coisa. Como eu sei se eu tenho hipotireoidismo ou não? Como eu diagnostico isso? Certo? Primeiro,
Quadro clínico. Se você tem os sintomas, não precisa de mais nada. Ponto final. Não precisa de mais nada, mas eu quero confirmar. Tá bom. Não adianta nada você só pedir o TSH e o T4, porque o TSH tem uma lista que eu vou compartilhar com vocês se der tempo depois da live. Tem uma lista de mais de 15 fatores que mexem no TSH. Medicamentos, uma comida, um jejum. O TSH não é um parâmetro fidedigno. Segundo, T4 eu já falei que ele não é o hormônio ativo da tireoide. O T3 é o hormônio ativo da tireoide. Eu te pergunto, seu endocrinologista pediu T3 alguma vez na sua vida? Ou T3 reverso? Se nem T3 está pedindo, vai pedir T3 reverso? Pra quê? Nem sabe pra que serve, não vou pedir mesmo. Eu acho que tá certo. Se não sabe pra que funciona, não pede. Né? Mas eu sugiro que vá lá estudar. Né? Porque é o que eu falei num post há 2 dias atrás. Hoje a ignorância não é desculpa mais. Hoje não é mais. Tá bom? Hipotireoidismo e menopausa. Muito bem lembrado. Lógico que tem tudo a ver. Quando você está em menopausa, o que acontece? O que acontece? Eli, o que acontece? Quando você está em menopausa, cai testosterona, cai estrogênio, cai progesterona. E eu falei, progesterona é necessário para sua tireoide funcionar adequadamente. Certo? Tá? Então, você tem que pedir o TSH, o T4, T3, que é o hormônio ativo. Muitas vezes a gente pede T3 e vai lá, tá abaixo o T3 e a pessoa está usando remédio para depressão e o problema dela é o hipotireoidismo. Ou você pede o T3 reverso. T3 reverso, ele é um hormônio, ele é um metabólito, né? Quando o T4 não está virando T3, por causa que a enzima que está aqui não está funcionando, ele começa a virar o T3 reverso, que é o hormônio da hibernação. Você pode ver aquelas mulheres que só comem alface não engordam, e continuam engordando, não perdem peso? Pede o T3 reverso e vai ver que está no limite superior. Ponto final. Matou a charada. Não está funcionando a enzima. Por que não está funcionando a enzima? Lembram? Tudo pergunta por quê. Você vai no seu médico, pergunta por quê. Eu tenho gastrite, por quê? Eu tenho compulsão, por quê? Eu tenho colesterol alto, por quê? Eu tenho pressão alta, por quê? E como eu falei no começo da live, não aceite genética como causa. Você não é refém da sua genética. Ponto final. Ponto final. Não tem conversa. Hoje, na medicina atual, a gente já sabe que esse negócio que você, o problema é genético, é papo furado. Procura a causa. Né? Então, é o que eu tinha falado. Você tem que procurar por quê. Por quê? Então, por que essa enzima não está funcionando? Por alguns motivos. Falta de iodo? Você consome alga todo dia? O peixe que você come tem iodo? Você não come coisa que tem iodo todo dia. Seu ferro está em dia? Você está com zinco em dia? Você tem progesterona em dia? Seu cortisol está baixo? Ou você é estressado? Né? Esses fatores são todos importantes para você acontecer aquela conversão de T4 em T3. E quando não acontece, começa a acumular T3 reverso. Então pede para o seu médico pedir T3 reverso. Está acabando o meu tempo, preciso agilizar. Outro parâmetro para você avaliar a tireoide que eu acho muito bacana, né? Você que tem um termômetro, né? Pega um termômetro basal. O que você vai fazer? Vai na farmácia, pede um termômetro basal e toda vez que você acordar, abrir os olhos, antes de sair da cama, você vai pegar o termômetro e vai pôr na sua axila e vai medir sua temperatura. Você vai fazer isso por 5 dias. 5 dias seguidos, vai anotar num papel, vai tirar uma média. Se está abaixo, não vou falar 36,5 porque é muito difícil. Abaixo de 36 já não está funcionando 100%. É um hipotireoidismo subclínico? Chama do que você quiser. A tireoide não está funcionando adequadamente. Salve, Dr. João Paulo. Certo? Ponto final. Não tem conversa. Tá? Por quê? Por que disso? Deixa eu explicar por quê. Porque a glândula responsável pela manutenção da sua temperatura do corpo é a tireoide. Se sua temperatura não está em dia, sua tireoide não está em dia. Ponto final. Autocharada. Então, esse é um jeito de você diagnosticar o hipotireoidismo, né? Quantos de vocês aí tem o TSH normal, T4 bonitinho, tá cheio de sintoma e usando o T4? E agora fica um alerta muito importante e grave para vocês que usam T4. T4 é levoide, sintroide, puran, todos os T4 da vida. Levotiroxina, chama o que você quiser. Presta atenção. Vejo muita mulher usando hormônio tireoidiano T4, dose maior que 100 microgramas. Eu tenho um alerta para fazer para você. Estou falando de fisiologia. Sua tireoide, em 24 horas num dia, ela faz 100 microgramas de T4. Sua tireoide, ela faz 100 microgramas de T4. Então, por que diabo você está usando mais de 100 microgramas por dia? E eu te tenho certeza que você que usa mais de 100 microgramas por dia, você tem
todos os sintomas de hipotireoidismo. Pode confirmar para mim aqui, sem vergonha, não tem problema. A culpa não é sua, tá? A culpa não é sua. Pode compartilhar aqui com o pessoal. Quantos de vocês que usam uma dose da mais de 100 microgramas e tem todos os sintomas? Muitas de vocês. Muitas. Tá? Quem não tem tireoide, vou falar já. Olha o quanto de mulher que usa mais de 100 microgramas. Tudo tem sintoma, todas têm sintoma. Pode pedir o T3 reverso, pede pro seu médico, pedir T3 reverso, você vai ver que tá alta, tá bom? Pode pedir lá que tá alta. E você engorda e não sabe por quê. Às vezes você fica sem comer nada e você engorda, né? Aí você fica cansado de manhã, cabelo caindo, unha fraca e por aí vai, tá bom? O que acontece? Doses acima de 100 microgramas começa a converter em T3 reverso, tá? Isso tem que tomar cuidado. O que você precisa fazer? Então como é que eu vou tratar? Como é que eu vou curar? Vamos falar em cura. Eu tenho muitas pacientes que a gente tirou hormônio tireoidiano. Muitas. Quando? Todas? Não. Aquelas que a gente tira a causa, a gente identifica a causa e tira. Só que tem pessoas que não estão dispostas a tirar a causa. Não quer parar de usar protetor solar todo dia. Não quer parar de usar adoçante todo dia. Não quer parar de escovar dente com pasta de flúor 3 vezes ao dia todo dia. Não quer parar de consumir o glúten e laticínios todo dia. Não quer parar de comer açúcar todo dia, aquele chocolate todo dia. É aquela mulher que não quer resolver seu conflito emocional. Aquela mulher que ainda está se intoxicando com metal pesado, seja por alumínio, né, as panelas de alumínio, os odorantes de alumínio. Ah, isso é frescura. Frescura? Até você ter um problema tireoidiano e correr atrás da causa e ser essa. Né? Para médico é frescura. Né? Protetor solar. Professor, não vou falar de protetor solar aqui. Tem uma live no Instagram, no YouTube. Joga lá, Dr. Hussein, protetor solar. 1 hora eu alerto o protetor solar. Se você usa protetor solar todo dia, pelo amor de Deus, assiste a live que eu fiz no YouTube sobre protetor solar. Você precisa escutar. Simone, vai lá no YouTube. Tem uma live inteira sobre protetor solar. Você, mulher, que usa protetor solar todo dia, presta atenção. Eu sei que os dermatologistas não vão gostar do que eu tô falando, mas eu não tô aqui pra passar a mão na cabeça. Eu tô aqui pra falar a verdade. Do mesmo jeito que eu não gostaria de passar por desinformação, eu falo aqui. Segue quem quer. Minha tarefa, meu Deus, eu tô passando pra frente. Quer achar frescura? Pode achar, não tem problema. Vai lá, faz cirurgia, arranca fora, começa a usar o remédio pro resto da vida. Tudo bem, pode fazer isso também. Pode fazer, né? Já falei, pessoal, quem tá com dúvida sobre protetor solar e quem usa protetor solar todo dia, vai lá assistir a live no YouTube. Joga lá, Dr. Hussein, protetor solar. Não dá pra falar que é 1 hora o assunto. E eu já tenho 10 minutos só. Então vamos fazer o tratamento. Vai ter que trabalhar a causa. Qual a causa do seu hipotireoidismo? É uma deficiência de iodo? É uma deficiência de tirosina? É uma deficiência de selênio? Uma pessoa colocou nos comentários do post lá do hipotireoidismo que ela começou a comer castanha do Pará, que melhorou o problema do tireoide. Ótimo. Então a causa do seu problema era uma deficiência de selênio, tá? Qual que é o problema? É a contaminação por flúor, é a contaminação por alumínio, é a contaminação por bromo, é o excesso de açúcar, de insulina, uma diabetes, é um síndrome ovário policístico, é um uso anticoncepcional, né? É um Hashimoto. Procure a causa. Todo mundo, quem me manda inbox e me fala, eu tenho essa doença, como eu trato? Como eu respondo? Qual que é a causa? Qual que é a causa? Não tem como te tratar se eu não sei a causa do problema. Eu não vou te dar remédio para enxugar gelo. Eu vou a fundo, onde está o problema. Eu vou desencadear, vou desfazer onde está o problema. É isso que eu vou falar. Eu falo muito disso no curso, de trabalhar a causa. Todo problema vai na causa. Todos os problemas, não só os problemas de saúde, os problemas da sua vida também. Financeiro, relacionamentos, todo problema você tem que trabalhar a causa. Eu falo, tem uma aula no curso que eu ensino a ciência de resolver problemas. Né? Ciência de resolver problemas. Bom, agora vamos falar aquela de nódulos. Vamos falar de nódulos. Nódulos cistos tireoidianos, geralmente, 80% dos casos dos nódulos tireoidianos são benignos. Eu diria que é mais, tá? Infelizmente, eu vejo muita mulher arrancando tireoide porque tem um nódulo e essa conduta eu diria que é uma conduta de mutilação, tá? É mutilação. Porque, mas vai que fica virando maligno. Você vai arrancar sua tireoide porque o negócio tem 1% de chance de virar maligno. E mulher que tira o tireoide, vou falar também, tá? Nódulos e cistos tireoidianos você tem que suplementar com iodo.
tá? Iodo Kelp, Lugol, mas procura um médico. Isso tudo que eu tô falando, pessoal, não substitui uma consulta médica, pelo amor de Deus. Aí vai lá, faz do jeito que quer e dá errado, aí é culpa do Hussein. Não. Eu tô aqui para dar informação, pra, caso você vá no seu médico e ele não saiba te passar as instruções certas, pelo menos você tem um norte aqui, você vai pelo menos um pouquinho orientada pro seu médico e você não vai ter esse problema, tá? Então, nódulos de tireoide geralmente é deficiência de iodo em 80% dos casos. E se não é problema de deficiência de iodo, é intoxicação. Quando o seu corpo começa a intoxicar, ele começa a acumular nódulos. Nódulo no ovário, nódulo no útero, nódulo na tireoide, na mama, tá? Muito comum. Mas iodo é muito bom para isso, tá bom? Então, isso é muito comum. Eu vou falar de hipertireoidismo também. Vou falar. Tem mais 10 minutos, dá tempo. Bom, tô falando muito rápido. Como assim, Cláudio? Como achar a causa? Assiste a live do começo, tô 1 hora falando aqui. Pessoal, que eu não tô respondendo a dúvida porque a sua dúvida tá na live. Você tem que entrar desde o começo e assistir de novo. Não tem como parar tudo que eu tô falando pra falar e responder sua dúvida, tá? Então tá, vamos lá. Então, ficou claro, nódulos e cistos, deficiência de iodo e geralmente pode ser uma intoxicação ou infecção viral, né? Para infecção viral, eu particularmente gosto muito de ozonioterapia. É fantástico, tá? Ozonioterapia é a melhor conduta para quadros virais, bacterianos e fúngicos, tá? Tem a prata coloidal também, que é muito boa, tá? A lisina também é um aminoácido que pode ajudar, mas enfim, tá? É isso daí. Vamos falar rapidamente, tem que falar de 2 assuntos ainda. Hipertireoidismo. Vamos lá. Quem aí que tem hipotireoidismo que começou com hipertireoidismo? Quem tem o hipo que começou com hiper? Põe um joinha aí. Muitos hipotireoidismos começam com hipertireoidismos. Todos os hipertireoidismos se viram hipotireoidismo. Todos. E o hipertireoidismo mais comum, chamado doença de Graves, chame como você quiser. Essa doença é uma doença autoimune. Opa! Voltei para autoimune. Se eu estou falando de autoimune, eu estou falando de intestino. Se eu estou falando de intestino, eu estou falando de imunidade. Se eu estou falando de imunidade, estou falando de comida. Se eu estou falando de imunidade, estou falando de emoção. Então, se o problema é autoimune, para curar ele, você tem que curar seu sistema imunológico, curar seu intestino, tá? Hipertireoidismo, todo hipertireoidismo vira hipotireoidismo. Todo hipertireoidismo vira hipotireoidismo. Então, se você está passando por um hipertireoidismo, procura a causa, que são basicamente as mesmas do hipotireoidismo. MMS é muito bom, Marcos, show. MMS, DMSO, muito bacana também, né? A gente pode falar disso, mas aqui no Brasil você fala disso, o povo te acha doido, acha que você é atrasado, que você é louco. É triste, são curas infalíveis. São ferramentas que vão, nossa, mas por serem infalíveis e baratas, as indústrias não querem que as pessoas tenham acesso, infelizmente, tá? Olha que pergunta, hipo causa doença celíaca? Eu diria que doença celíaca causa hipotireoidismo por autoimunidade, provavelmente Hashimoto, tá bom? Tá. Bom, falando de... Agora eu tirei a tireoide. Eu tirei a tireoide, como é que eu faço? Simples. Primeiro você tem que entender por que você tirou a tireoide. Você tirou a causa do problema que estava gerando esse hipotireoidismo? Ou esse problema que te trouxe a tireoide? Eu te faço essa pergunta para você refletir. Vou repetir. Aquele problema que te fez tirar a tireoide, você tirou a causa dele? Legal essa pergunta, né? Por que você não perguntou isso pro médico antes dele tirar? Infelizmente, essa é a medicina triste que a gente vive hoje. Tá bom, tirou a tireoide. Tirou a causa que estava tirando o problema? Olha que triste. Muita gente perdendo tireoide, perdendo saúde. Tá bom, tirei a tireoide, enfim. Ótimo, câncer, legal. Você tirou a causa do câncer? Tirou a causa do câncer? Ou você só tirou a tireoide? Você que escreveu câncer, me responde. Você tirou a causa do câncer também? Então, a gente tem que refletir, né? Então, tá bom, tirei a tireoide, o que eu faço? Você vai ter que mimetizar a sua tireoide. Porque quando você mexe na tireoide, você está prejudicando sua paratireoide também, que é responsável pelo paratormônio, que é um outro hormônio muito importante no metabolismo do cálcio.
Você pode ver pessoas que tiram a tireoide, elas começam a desenvolver problemas ósseos. Como eu faço para consertar a paratireoide? Suplementação com vitamina D sublingual. 10.000 unidades por dia. Você vai fazer isso, tá? Agora, outro hormônio que tem que ser reposto é uma combinação delicada, instruída, não só de T4, com T3 também. Porque o hormônio ativo é o T3. Ah, mas eu vi estudos, mas falando que T3 dá arritmia, batedeira, em doses altas. Eu estou falando em doses fisiológicas, em doses necessárias. Se você usar dose alta, é lógico que você vai ter problema. É óbvio que você vai ter problema. Você tem que usar dose fisiológica. Quando você associa, você imita a produção hormonal da tireoide, aí você não vai ter problema. Só que se você tira a tireoide e só suplementa com T4, ou Tirox, ou Puran, todos esses T4, provavelmente, dificilmente você vai ter um equilíbrio. Pode ter, pode, porque aquele T4, seu corpo pode estar funcionando perfeitamente, aquele T4 virando T3, legal, tá? Mas na grande maioria dos casos não é realidade, não é essa. Então a pessoa tem que suplementar ambos de uma forma precisa e delicada e acompanhada, certo? Bom, o assunto tireoide é muito extenso, mas nessa live eu respondi tudo sobre hipotireoidismo que vocês precisam entender. Quem tem uma dúvida ainda, eu te aconselho a assistir o começo da live pra cá. Aí eu te pergunto, você que está acompanhando desde o começo da live, respondendo essa pergunta aqui. Hipotireoidismo tem cura? Não só hipotireoidismo. Toda doença, todo problema tem cura. Falei do flúor, pessoal. Já falei disso aí. Toda doença, todo problema tem cura. Todos. Câncer tem cura. É o que eu falei na última live. Se você olhasse meus olhos e me perguntasse assim: Hussein, meu câncer tem cura? Eu te responderia com uma pergunta. Para você, seu câncer tem cura? Se você me responder sim, eu vou falar, eu concordo com você. Se você falar para mim, não acredito, eu vou falar, também concordo com você. Porque o que vai conduzir a sua doença é o que você acredita. E é com isso que eu finalizo a live. Na sua doença, o que você acredita? Que sua doença tem cura? Ou sua doença não tem cura? Independente do que te contar, você pode falar pra mim, mas Hussein, meu médico top Mega Blaster do Einstein falou que não tem cura. Mas o seu criador, para Deus, existe impossível? Acho que não. Pode ser que para esse médico, pelas informações que ele tem, pelo que ele aprendeu, no contexto, no conhecimento dele não tem cura. Mas não é porque no conhecimento dele não tem cura, que no universo não tem cura. Que para Deus não tem cura. Que para o Criador não tem cura. Então, fica aqui uma mensagem muito importante para todos vocês que perderam a esperança de curar a doença de vocês por desinformação de profissionais da saúde. Deixo aqui para vocês essa esperança com uma pergunta: para Deus tem impossível? Se você me responder não, então está respondida a sua pergunta se sua doença tem cura. A sua doença tem cura. E a cura depende só de você. O Instagram já está avisando aqui que vai desligar, porque já fomos 1 hora. Foi 1 hora incrível, de muita troca de energia. Consegui ler algumas mensagens. Vocês são simplesmente demais. Vocês são simplesmente demais. Vocês merecem todas essas informações. Vocês merecem todo esse carinho. Porque eu sei que muitos de vocês são empenhados o suficiente para pegar todas as informações e pôr em prática. Porque não quero nada daqui de vocês, a não ser que vocês ponham isso em prática e vocês comecem a viver a cura na vida de vocês. Para vocês acreditarem que quando você está próximo do Criador, nada te abala. Não é uma dívida que te abala, não é uma doença física que te abala, não é um problema no seu relacionamento que te abala, não é um problema, não existe problema que te abala. Então quero que você leve isso para o resto da sua vida. Obrigado pela presença de vocês, povo do mundo inteiro, vocês são demais. A live foi mais de 500 pessoas ao vivo. Sem palavras para vocês. Aguardem, quarta-feira tem mais uma live de você ao vivo. Você que quer entrar ao vivo comigo, faz a sua ligação, você vai entrar comigo do jeito que a gente fez quarta-feira passada, que é super interativo e é super bacana e eu acabo conhecendo vocês ao vivo. Então quarta-feira tem mais. Obrigado pela presença de todos. Mega boa noite para vocês. Espero vocês na próxima. Gratidão, boa noite.